E finalmente, uma revelação bombástica aconteceu na última segunda-feira. O tio Marquinho, o dono do Facebook, da empresa Meta, que engloba um conglomerado de empresas digitais, Mark Zuckerberg, ele abriu a caixa da censura e assim revelar o que está acontecendo nas plataformas digitais. Isso porque, na segunda-feira, Mark Zuckerberg, ele revelou em uma carta direcionada ao presidente do Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes, Jim Jordan, de que o governo, a administração Joe Biden e funcionários da Casa Branca solicitaram censura de usuários e também da oposição contra a administração Joe Biden. E isso engloba cidadãos americanos, engloba empresas e até mesmo políticos da Câmara dos Representantes e do Senado americano. Uma revelação extremamente grave e que coloca em jogo a administração de Joe Biden e, é claro, se essa denúncia ela se seguir até a Câmara dos Representantes e assim o Senado e a Justiça, vamos cá entre nós, né, que não está querendo nesse momento eleitoral se esforçar para avaliar alguns processos e algumas denúncias, poderia, claro, averiguar esta denúncia de Mark Zuckerberg e muito provavelmente o presidente do Comitê Judiciário da Câmara, Jim Jordan, vai sem dúvida alguma colocar essa questão à frente e provavelmente vamos observar alguns problemas que a administração Biden e Harris deve enfrentar daqui para frente, no momento em que o mundo passava por aquela crise mundial de saúde, conhecida como a pandemia da Covid. Mark Zuckerberg ele disse que funcionários da Casa Branca e assessores diretos ali de Joe Biden e Kamala Harris solicitaram para o então Facebook, que antes era Facebook, agora passou para Meta, o que significa o quê? Um conglomerado de empresas digitais administrados pelo Facebook, que agora passou a ser Meta. Então, Meta ele é dono, por exemplo, do WhatsApp, do Facebook e do Instagram. Então, passou a receber diversas informações de pressão para que o Facebook bloqueasse algumas postagens de cunho de dúvidas, sátiras, humores contra a Covid, contra a vacina e contra até mesmo as medidas tomadas pela administração Joe Biden. O que isso pesa, sem dúvida, na conta de Biden e de Kamala Harris, que agora eles estão travando uma grande disputa eleitoral que deve enfrentar ali em novembro, uma grande disputa em 5 de novembro contra Donald Trump, que está vindo com tudo, apesar das notícias ali, das pesquisas mostrarem algumas contradições sobre as intenções de votos, colocando Harris na frente de Trump. Mas enfim, o interessante é que Mark Zuckerberg ele demorou tanto, mas tanto para abrir essa caixa de censura que agora estamos pensando quais os motivos que o fizeram abrir toda essa bomba e jogar no ventilador e que vai realmente atingir, se isso for para frente, é claro, estamos em ano eleitoral, pode ser que caminhe de uma forma um pouco mais rápida, mas que não atinja o seu ápice, mas vai com certeza chegar ali a um ponto em que vamos descobrir quem são os mandantes, quem solicitou para que o Facebook censurasse alguns perfis, inclusive políticos da Câmara dos Representantes e opositores de Joe Biden. E nessa carta direcionada ao presidente do Comitê Judiciário, Mark Zuckerberg, o Marquinho, ele disse estar arrependido de ter cedido essa pressão feita pelos políticos e por funcionários da Casa Branca, que muito provavelmente ele seria alvo de alguma retaliação, seja fiscal, seja política. Então, isso também demonstra uma possibilidade de chantagem por parte de funcionários da Casa Branca. E eu vou colocar mais à frente o que a administração Joe Biden violou nesse momento e que poderia ser enquadrado ali em crimes contra a Constituição e que até mesmo Joe Biden, após essa presidência, ele poderia até mesmo sofrer considerações
penais muito graves, e a Kamala Harris também poderia sofrer questões eleitorais, questões penais, mas estamos falando aí de grandes líderes dos democratas e sabemos que a justiça americana, grande parte, apesar de ter ainda decisões importantes e imparciais, ainda detém ali uma grande pendência para o lado da esquerda, dos democratas. E uma dessas censuras cometidas pelo Facebook a mando da administração Biden-Harris está, claro, a censura, a penalização, o strike contra alguns perfis que tiveram as suas contas suspensas e outras permanentemente bloqueadas, excluídas, e outros perfis tiveram algumas postagens com algumas tarjas do tipo desinformação quando se referia a alguma questão sobre Covid e até mesmo sobre vacina ou algumas decisões da própria administração Joe Biden. Por exemplo, orçamentário, uso de máscara, essas coisas que poderiam ocasionar ali uma informação ou verdadeira ou falsa. Então, independente do conteúdo, mas sim do perfil e não daquilo que você está falando, aparecia uma tarja de desinformação, tá? E alguns perfis, até mesmo aqui do YouTube, já sofreram diversas censuras, diversos strikes, por simplesmente expressar alguma opinião, como até mesmo a área militar aqui sofreu, eu sofri essa perseguição, venho sofrendo e já sofri censuras por parte da plataforma. Inclusive algumas análises importantes sobre a Ucrânia, sobre a Rússia, sobre os Estados Unidos, sofreram restrições pela plataforma. Isso caiu o engajamento, caiu a monetização e alguns vídeos não geram praticamente nada de frutos do meu trabalho. Mas estamos aqui continuando, colocando análise ponto a ponto, colocando a verdade, independente das consequências disso tudo. E é claro que a verdade, em algum momento, ela vai ser mostrada para todo mundo, o que o YouTube vem fazendo. Como aqui no Brasil já está acontecendo, a verdade já está aparecendo, e as decisões lá da administração Biden contra também o YouTube, provavelmente vamos descobrir mais à frente, provavelmente quando a administração Biden e Harris sair do poder, ou melhor, os democratas saírem do poder. De fato, Biden caçou literalmente e de forma ilegal os seus opositores e cidadãos americanos. Com tudo isso, eu fiz aqui uma análise e praticamente de imediato, Biden e Harris cometeram 2 crimes constitucionais que poderiam colocá-los na cadeia, que poderiam perder nesse momento o cargo de presidente e de vice-presidente. Vejam só, existe ali na Constituição americana algumas emendas. Temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? E assim por diante, as emendas que são extremamente importantes e que nunca mudaram desde a sua criação da Constituição dos Estados Unidos. Tá? Uma desses crimes cometidos por Biden e Harris, sem dúvida alguma, é a primeira emenda, que se refere à questão de liberdade de expressão. Ao solicitar para que o Facebook bloqueasse, excluísse e desse strike em alguns perfis de forma não legal, ou seja, não passou pelo processo da justiça e que não passou pelo processo de defesa e do contraditório, Biden e Harris cometeram, sem dúvida, um crime pesado contra a liberdade de expressão baseado na primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos, ao solicitar que esses perfis fossem suprimidos por expressar livremente a sua opinião e o seu pensamento. E outra emenda que Biden e Harris violaram da Constituição dos Estados Unidos foi a 5ª emenda, que trata exclusivamente sobre o direito que o cidadão americano, seja um político ou um cidadão civil comum, ele tem de não ser incriminado por algo que ele não fez, e mesmo se ele cometeu algo, ele tem o direito à contravenção
tem o direito da defesa, da ampla defesa e do contraditório. E isso não foi respeitado porque não passou pelo crivo do processo judicial e ele atuando, solicitando para uma plataforma privada. Também tem um crime aí de intervenção estatal, né? Colocar as mãos do Estado de forma ditatorial em uma empresa privada, solicitando para que o perfil derrubasse uma postagem, ou o Facebook derrubasse a postagem, ou propriamente o perfil de forma permanente ou temporária. Ele violou, Harris e Biden violaram a 5ª emenda dos Estados Unidos. Então, sem dúvida que temos aqui um cenário, após essa bomba jogada no ventilador por Mark Zuckerberg, que Joe Biden e Kamala Harris cometeram, sem dúvida alguma, violações contra a Constituição americana e também cometeram crimes contra a honra, crimes de opinião, crimes contra a liberdade de expressão e principalmente agiram como se fossem polícias, como se fossem da justiça, promotores, solicitando até mesmo para que perfis fossem excluídos e assim o direito de liberdade de expressão do cidadão não fosse respeitado. A partir desse momento, provavelmente por conta dessa campanha eleitoral, desse processo eleitoral nos Estados Unidos, o Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes, através do seu presidente Jim Jordan, deve colocar esse caso à frente. Joe Biden e Harris devem agora acatar essa responsabilidade sobre essas censuras contra os cidadãos e opositores, e por conta desse processo, com certeza vai aparecer mais coisas, todo esse processo vai ser acelerado e eu até arrisco dizer que o Marquinho vai retornar para a Câmara dos Representantes e vai dar algumas declarações e depoimentos para os deputados dos Estados Unidos. E vamos acompanhar esse desfecho, que precisamos saber da verdade e acabar com essa censura em todo o mundo, começando ali pelos Estados Unidos e assim espalhando por todo o planeta. Espero que tenham gostado dessa análise. Obrigado pela sua presença. Não deixe de se inscrever, ativar as notificações, curtir e compartilhar o vídeo para que nosso conteúdo se expanda aqui no YouTube. Obrigado pela sua presença e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.